totalmente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. Página 107, capítulo 6, as lições de amor, o número 4, a única resposta, terceiro parágrafo. Tu não podes compreender o conflito enquanto não compreenderes o fato básico de que o ego não pode conhecer coisa alguma. O Espírito Santo não fala em primeiro lugar, mas ele sempre responde. Todos já apelaram para ele, querendo ajuda em uma ou outra ocasião, de uma ou de outra forma, e têm sido respondidos. Como o Espírito Santo responde verdadeiramente, ele responde para todos sempre, o que significa que todos têm a resposta agora. É porque assim, a resposta é isso. É que você quer a resposta que eu queira. Essa é a coisa que a gente não quer ouvir. Porque nesse final de semana a gente teve aqui um curso Reiki. Aí teve um rapaz que ele tinha muitas perguntas. E eu fui respondendo. Né? Mas a resposta era sempre a mesma. Mas aí ele modificava a pergunta. A resposta era a mesma. Né? Aí ele pensava, mas e se desse jeito, assim, de outro jeito, não sei o que, a resposta é a mesma. Mas como se eu fiz outra pergunta? Não, você perguntou a mesma coisa. Você pode perguntar, você pode formular essa pergunta milhares de vezes diferentes. A resposta é a mesma, você já tem a resposta. Mas é que essa resposta... eu não consigo aceitar que seja assim. Ah, então tá bom, é assim. Nós falávamos, vou dar um exemplo aqui, assim, é aquela história do dar a outra face, né? Então, se alguém te bate na face direita, né, o que é que diz? Dar a outra face. E como é dar a outra face? Ele diz, eu já fiz isso uma vez, quando eu era criança. O menino me bateu no rosto e eu virei, bate aqui também. Ele bateu. Então, mas dar a outra face, então é assim, a pessoa bateu por quê? Que sentimento que levou a pessoa a bater? Raiva. Raiva. Qual é a outra face da raiva? Amor. Ah, não, mas o amor não vai funcionar. Não funciona. Funciona. Ah, mas tu vê como é que está lá em Brasília, o que eles estão fazendo, o que essa gente está fazendo. É a outra face. Não, mas como que eu vou ser amoroso, né? A gente tem que brigar. Eu digo, pois é, então tu não quer aceitar a resposta, né? A resposta é sempre, olha, para todas as nossas questões, a resposta é sempre o amor. Tá? Então não importa qual seja a pergunta, a resposta é o amor, é a outra face. Tá? Porque o que nós perguntamos não é sobre o amor, é sobre o conflito. E a resposta é a outra face, é o amor. Então sempre vai ser o amor. Não importa o que aconteça, se nós conseguirmos ser amorosos, está tudo resolvido. Está tudo resolvido. Vocês lembram que nós trabalhamos aqui com a ideia da crucificação? Sim. E o que Jesus nos ensinou com a crucificação? A resposta é sempre amor. Ele não sofreu nada, ele não respondeu a nenhuma agressão, por mais extrema que possa ter sido o exemplo da crucificação, sempre respondeu com amor. Então, não há, mas a gente não quer essa resposta, a gente quer outra. Né? Então, aí uma moça que estava aqui, ela disse assim, não, mas no caso de uma agressão,
a gente vai agredir o agressor, mas isso é um gesto de amor, né? Porque se tu vê uma pessoa agredindo a outra, tu vai lá para defender a pessoa que está sendo agredida, isso é amoroso. E para defender a pessoa que está agredida, a gente entra na briga. Eu digo, não, você quer justificar a raiva dizendo que a raiva é por amor. Não há como, tá? Mas é muito difícil, porque as pessoas nós não conseguimos entender os sentimentos. Nós achamos que uma coisa é outra, nós achamos que raiva é amor, que isso é a mesma coisa, né? Nós achamos que sofrer é alegria, né? A gente não sabe, a gente está tão perdido no que é um sentimento, isso está tão conflitante, está tão confuso que a gente perdeu toda a noção. Tá? Mas você pode pedir sempre que você tiver com qualquer conflito, diz nesse parágrafo, o Espírito Santo tem a resposta. Você pode perguntar. Ele dá a resposta imediatamente. Ele já deu agora, mas ele responde imediatamente. Né? O que é que você tem que fazer? Acho que tem que ouvir, né? Só que às vezes a gente não quer ouvir. Então eu já dei exemplos de pessoas que chegaram até aqui, né? Porque ouviram o Espírito Santo em algum momento, mas quando chegam aqui não querem ficar. Tá? Porque eles não querem esta resposta. Eles querem outra coisa. Então eles querem outra resposta, que não é o caso da que está conosco há muito tempo, né? E que já se deu conta que ela tem uma resposta. Né? Agora, talvez não seja essa que eu queira. Por quê? Porque a gente quer de acordo com a nossa vontade. Então, se é isso que nós queremos, não é só também, é simples também, é só mudar a oração do Pai Nosso. Seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Pronto, você determina que é isso que você quer, muda o céu de acordo com a tua vontade, né? E seja feita a minha vontade. Né? Então, mas não é isso que nós rezamos, é seja feita a vossa vontade. Né? Então, nós rezamos seja feita a vossa vontade, contanto que ela estiver de acordo com a minha. Então é sempre assim. Tá? Por isso que a gente às vezes não quer ouvir a resposta. Né? Então, nós temos que talvez treinar para ouvir. Treinar para ouvir mais. Tá? Que nós vamos ouvir a resposta. Agora, é assim, o ego, diante de uma pergunta, é sempre ele que vem primeiro. Ele diz que o Espírito Santo não fala em primeiro lugar, mas ele sempre responde. O ego não é capaz de ouvir o Espírito Santo, mas acredita que parte da mente que o fez está contra ele. Interpreta isso como uma justificativa para atacar seu autor. Ele acredita que a melhor forma de defesa é o ataque e quer que tu acredites nisso. A não ser que acredites, não estarás do seu lado, e o ego sente grande necessidade de aliados, embora não de irmãos. Percebendo alguma coisa estranha a si mesmo dentro da tua mente, o ego volta-se para o corpo como seu aliado, porque o corpo não é parte de ti. Isso faz o corpo o amigo do ego. É uma aliança abertamente baseada na separação. Se estiveres de acordo com essa aliança, sentirás medo, porque estás a favor de uma aliança de medo. Então, o que ficou aqui é como é isso, o ego usa o corpo como aliado. Né? É assim, o ego não conhece o corpo como parte de si mesmo. Mas ele usa o corpo como aliado. Por quê? Porque ele vai jogar no corpo. Tá? Uma coisa que você pode observar como isso funciona é observar o nosso Congresso Nacional justamente no momento que está acontecendo agora. Eles não são corporativos. O que é corporativo? É cada um se alia para defender o seu interesse.
mas é uma aliança, porque eles não fazem parte da mesma ideia, é só uma aliança para uma defesa mútua, que é temporária. Então a gente ouviu dizer que um presidente de uma instituição e outro presidente de outra instituição estavam querendo fazer uma aliança para defender o mandato de ambos. E por fim se deram conta que não ia dar certo, aí alguém quebrou a aliança. E outra vez estão em lados opostos. Então, o que é que estão defendendo? A corporação. E o que é que estão usando como meio nessas alianças? Os corpos, né? As corporações, aquilo que é corporativo, que está associado ao corpo. Então é o corpo da oposição, é o corpo da situação, né? E assim também com o nosso corpo funciona assim também, né? Porque o ego, ele joga assim, vamos no curso em milagres? Pois é, eu queria ir, mas é que acho que eu vou pegar esse dia e em vez de ir no curso em milagres, acho que eu vou jantar fora, ou acho que eu vou na praia, ou acho que eu vou não sei aonde, né? Esse mesmo menino que eu me referi anteriormente, ele disse que queria muito ir para o céu. Ele diz, o meu objetivo, o que eu quero é ir para o céu, é isso que eu quero. Então tá, então, no carnaval, você vê aqui que nós temos um curso fantástico que nós vamos fazer no carnaval. Você vai aprender o caminho. Não, carnaval não, né? Carnaval, nem pensar. Carnaval é no carnaval. Porque eu tenho que privilegiar as coisas do corpo. Tá? Então, o ego se alia ao corpo para não ouvir o espírito. Sempre tem um motivo material. Tá? Sempre tem um motivo material para você não ouvir o espírito. Tá? Então você ouve, mas não quer seguir. Por quê? Porque você justifica com um motivo material. Ah, não, mas eu estou muito cansado. Ah, não, mas eu não vou lá. Mas lá a cadeira não é confortável. Lá eu tenho que sentar no chão. Não, tem que ficar lá 2 horas parado. Não, eu posso fazer outra coisa. Que outra coisa melhor você pode fazer? Então, o que melhor do que o aprendizado nós podemos obter em qualquer lugar que estejamos, fazendo qualquer outra coisa? O que você estaria fazendo se não estivesse aqui? Se você tivesse privilegiado, não, eu vou ficar em casa hoje, eu vou descansar um pouquinho. Não, hoje eu vou sair, está quente, está bom para ficar na beira da praia, tomando um sorvete, né, no final de tarde. Né? Quem sabe vou pegar um pôr do sol, já que hoje no final da tarde sai o sol, né, tomando um chopinho na beira da praia, que coisa melhor. Eu ficar lá sentado, não. Então, é as necessidades do corpo. Então é essa aliança que o ego faz com o corpo. Ele justifica se aliando ao corpo para ter uma motivação para não ouvir o espírito. Mesmo que ele diga, não, mas é isso que eu quero, só que não agora. Que agora eu tenho que trabalhar para conquistar meu carro novo. Agora eu estou trabalhando para comprar uma casa. Agora eu estou trabalhando para isso. Agora eu estou trabalhando para aquilo. Uma vez aconteceu, eu estava fazendo um curso e nós estávamos trabalhando que a pessoa tem que, trabalhando a questão que a pessoa tem que olhar o seu propósito, afinal o que eu quero, né? Então eu quero cuidar da cura da minha mente, eu quero ir para o céu. Aí o rapaz disse, não, é tudo isso que eu quero, Jorge. Mas agora eu não posso primeiro, porque eu estou recém-casado, eu não posso primeiro cuidar, porque a gente quer comprar um carro, depois uma casa, depois os filhos,
depois criar os filhos, aí quando eles estiverem na universidade, já, quando eles tiverem se formado, que já tiverem colocados, cada um com a sua casa, daí eu não posso cuidar das coisas do céu? E eu pedi um tempo, mas eu preciso pensar a respeito, porque sempre é tempo, né? Mas deixa eu buscar uma resposta. Dali um pouco eu tive a resposta. Você sabe quando você vai morrer? Não, isso eu não sei. Pois é, pode ser que seja antes dos filhos terem nascido, de você ter comprado a casa, de você estar com os filhos formados, você não sabe. Né? Então por que não começa agora? Vocês lembram de uma outra, fazendo uma retrospectiva, que nós passamos por um momento, que foi aquela reunião que nós falamos daquela situação lá de Porto de Galinhas, né? Que nós estávamos lendo o livro e daí, em um momento, o livro diz que você pode escolher a qualquer momento, quando você quiser. E no parágrafo seguinte ele falou, mas a hora é agora. Sempre a hora é agora. Então é o que ele diz, o Espírito Santo tem a resposta agora. Né? Então você pode ouvir agora. Né? Você pode escolher o que você quer fazer. E nós temos ainda, porque eu acho que em espírito nós sabemos, né, que o corpo vai exigir muito, as necessidades corporais vão exigir muito do nosso tempo, do nosso investimento, né, e do nosso dinheiro, que ele consome quase tudo, né, que a gente ganha, tudo é para a função do corpo. Né. Então por isso que as instituições, já desde milênios, né, dizem o dízimo. Tá? 10% do teu tempo devota a isso. Se você botar 10% do teu tempo, você vai andar, né, com tudo. Você vai ter todas as condições. 10% do teu dinheiro, o resto gasta com as necessidades que o corpo cria para você. 10% do teu tempo, o resto, os 90%, gasta com tudo que você faz, o que você quiser. Né? Pode usar da maneira que você bem entender. Mas mesmo isto parece muito, muito. Tá? Então, vamos imaginar aqui assim. Eu devoto ao curso em milagres 2 horas por semana, que eu venho aqui. Tá? A semana tem quantas horas? São 7 dias de 24. 168. 2 horas é quanto por cento de 168? 200 seria 10% de 200 horas seriam 20. Então, realmente, é 1%, mas qualquer coisa, 1,6%, não é isso que daria? Né? 10% de 168 dá 1,68%. Não dá. 10% seria 16,8%. Então, se 2 horas, é mais ou menos isso. É 2%, mais ou menos isso. Não é 10%, é muito pouco. Né? Então, por isso que nós temos dificuldades, tá? Porque a gente alimenta muito pouco. Né? A gente fica o tempo inteiro alimentando as necessidades do corpo. E aí que ele diz, o ego vai pegar o corpo como aliado. Agora você precisa isso, mas agora você precisa aquilo, mas agora é Natal, mas agora é Ano Novo, mas agora é Páscoa, mas agora é férias, mas agora é isso. E a gente vai deixando. Quantas pessoas deixam para o ano que vem? Não, Jorge, esse ano eu não vou mais começar o curso milagre, mas o ano que vem. Tá? Mas o ano que vem... Tá? E esse ano que vem, quando chega o ano que vem, eles, não disse esse ano, disse o ano que vem. É sempre o ano que vem. Então, é assim, né? Ok?
olha, o que é uma instituição religiosa? Tá? Aonde você está trabalhando, porque diz que a religião é religar, né? Onde você está trabalhando para religar a sua mente. Né? Então, o que acontece? As instituições, embora essa coisa venha de Deus, né? E Deus já nos deu tudo, né? Mas o mundo cobra a sua parte. Então, o mundo cobra aluguel, o mundo cobra reforma, o mundo cobra manutenção. Né? Então, eu sempre digo, dá para a instituição religiosa onde você está, porque é lá que você está curando tua mente. Se você acha que lá, aquela instituição não te ajuda em nada a curar a tua mente, procura outra. Né? Porque um curso em milagres, por exemplo, ele diz, é um, não é o. Tá? E o tempo também é a mesma coisa. Agora, eu conheço pessoas que eles julgam assim, não, eu faço assim, eu não vou à igreja, mas eu dou o dízimo. Isso deve garantir a minha salvação, porque quando eu chegar lá em cima eu vou dizer, mas eu dava o dízimo. Né? E outras pessoas dizem, eu vou à igreja, mas o dízimo eu não dou. Tá? Tem. E aí a gente brinca, né? Porque eu brinco muito, né? Pois é, mas é que o povo ganha muito pouco, mas ganha, né? Porque tem gente, eu não sei como é que eles conseguem, porque eles têm carro do ano, e se eles pagam o dízimo certinho, que é R$5 por mês, como é que eles fazem isso tudo com R$50? Porque o dízimo é 5. Como é que eles conseguem viver? Eles devem ser devem ter uma crença muito forte, deve ser o Papai Noel que dá todas as coisas. Né? Então é assim, a ideia é essa. A ideia é essa. Por quê? Porque se você investe na instituição onde você está, ela cresce. Tá? Ela cresce. Quando eu estava no Egito, era final de tarde, e a gente estava perto de uma mesquita, no Khamer Khalil, e eles chamam para oração. Né? Então, no Egito, naquela vez que eu estava lá, me disse o Sahar que tinha 4.800 mesquitas na cidade do Cairo. 4.800 mesquitas na cidade do Cairo. Então, é uma hora que eu acho assim fantástica. Eu adorava ficar lá nessas horas, que eles chamam na mesquita 5 vezes por dia, porque agora já está muito eletrônico, mas eles têm como é que chama aquela torre, Raquel? Da mesquita? O minarete. O minarete, né? Então, ia alguém normalmente com uma boa garganta no minarete e ficava chamando, né? Então, para a hora da oração, então os caras, Allah! Allah! Tu imagina 4.800 pessoas cantando isso ao mesmo tempo. Em todos os cantos que você ia do Cairo, a gente ouve, não importa onde você está. É bom ouvir de manhã cedo, a gente acorda às 4 da manhã. O hotel tem mesquita dentro dos hotéis, então a gente ouve a ver. É bom eles cantando. Eu tenho um amigo que foi no hotel do Cairo, e ele ficou lá, não sei em que andar, e do lado tinha uma mesquita. E 5 horas da manhã, o cara subia lá e ficava, Halá! E era bem na janela dele. Ele queria matar aquele homenzinho. Então, assim, e o que aconteceu? É na zona do mercado, o mercado mais antigo do Cairo, né? Naquela região. Né? Então é ali onde estão os mercadores, todos os mais antigos da cidade do Cairo, lá do Egito, Khamer Khalil. E aí tem um monte de gente com barraquinha na rua, porque tem as lojinhas e tem o pessoal que vende as coisas daquelas barraquinhas na rua. Eles largam tudo, não deixam ninguém cuidando e correm para a mesquita. Quanto tempo eles ficam na mesquita? Acho que é quanto tempo? Uns 20 minutos? Meia hora? Acho que não, 15, 20 minutos. Que eles ficam rezando, Jorge, mas até aí voltar, bota uma meia hora, eu acho, uma 5 coisa. vezes. Fazer 5 aquelas vezes por dia. inclinações. Né? A Lili está falando. A Lili não vai vir. Oi? Não, agora eu entendi a coisa do Egito, que tu sempre diz que eles pagam o dízimo, né, para a mesquita.
claro, eles pagam o dízimo em valor monetário, mas eles também pagam o dízimo em tempo, porque eles rezam 5 vezes, né? Todo dia. Eles vão todos os dias, 5 vezes ao dia, eles param para fazer oração. Se a gente for somar isso, ao final, é o dízimo do tempo, né? E a sexta-feira, que é o dia santo, que o nosso é o domingo, né? Lá é sexta-feira para eles param tudo e ficam o dia inteiro na mesquita. Tá? Então eles ficam se revezando entre orações e manutenção da mesquita. O que precisa fazer? Então eles estão lá limpando, arrumando, né? Orando, estão lá. Né? O dia inteiro devotado à mesquita. Né? Bom, aí eu perguntei para o Saad, essa gente toda vai na mesquita mesmo? Vai. E aqueles que estão atendendo um cliente? Ele atende o cliente e vai depois, porque a mesquita não fecha. Tá? Se ele está atendendo um cliente, ele não pode. Se não tem nenhum cliente, ele vai. Se chegar alguém, espera. Porque lá ninguém pega nada de ninguém. Lá no Egito não tem ladrão. Né? Então, eles deixam tudo e vão. Deixa a loja aberta, deixa tudo aberto e vão para a mesquita. Né? E deixam os calçados na entrada da mesquita. E quando volta, o calçado está lá. Então, é interessante porque uma vez eu estava fazendo um curso de Reiki e a gente deixava os calçados na porta, era ali na Deodoro, a Crista lembra de lá. Né? E quando a gente saiu do curso, uma moça perguntou assim, tirar o tênis, tirar o calçado para entrar é por que razão? Eu disse, não, só porque a gente fica sentado no chão, né, e para não ir sujeira lá para dentro. Interessante que meu calçado sumiu. Nós tivemos que pagar um tênis, e ela disse que era o tênis mais caro que tinha, tipo assim, R$1.000 e poucos. Aí primeiro e agora, saímos do curso, fomos comprar um chinelo para a moça ir para casa, né? Uma sandalinha, alguma coisa assim. Depois não, pode ir segunda-feira, nós vamos te pagar. Não estava mais. Nós começamos a cuidar. Porque ficava do lado de fora no corredor dentro do prédio. Não tinha câmeras ainda. Mas aí o Saad me disse assim, pagam, Jorge. Todos pagam o dízimo. Eu disse, é mesmo? Mas é muito dinheiro. E o que se faz com esse dinheiro? Eles têm 4.800 mesquitas aproximadamente. Estamos construindo outro tanto. Outro tanto. E ele disse também outra coisa, Jorge, o sacerdote não pode trabalhar. Pois é, mas ele tem a melhor casa, o melhor carro, a melhor comida, o melhor tudo. Porque se ele tiver que, ele que faz a nossa conexão com Allah. Se ele tiver que parar para trabalhar na lojinha, tá, ele vai viver nos conflitos do mundo. Aí como é que ele vai me atender a hora que eu tiver com conflito? Tá? Se ele também está nos conflitos do mundo, aí eu vou lá com o conflito e ele me devolve outro. Não, eu estava aqui também está ruim. Então, eles acreditam nisso e fazem. De manhã, gente, a gente ficou num hotel lá nas margens do Rio Nilo. 5 horas da manhã começa o chamado. A gente sai na sacadinha, assim, no balcãozinho, vista para o Nilo e começa. Daqui um pouco o ar vibra, é como se estivesse tudo se mexendo, assim, vibrando. Tá? Porque começa daqui um pouco são 2, 10, 100, 200, sabe? Vem de todas as direções. É uma coisa, eu acho aquilo fantástico. Né? Eu acho aquilo fantástico. Não é só lá, se você vai na Turquia também, nos países árabes, na Jordânia, em qualquer país que tenha muçulmanos, é assim, na Índia. Né? Na Índia também tem muito muçulmano, então a Índia é um show à parte, né? Porque na Índia é uma democracia de religiões. Então nós ficamos no hotel que é na frente do Taj Mahal, que é o Amar Vilas. Aí 4 horas da manhã eu fui para a sacada do hotel. Lá no fundo estava a lua e entre nós e a lua o Taj Mahal. Né? Entre umas névoas, assim, então as névoas passavam, aparecia o Taj Mahal, aquela lua cheia.
E aí começou, Halá, e daqui um pouco começam os Hare, 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 Krishna, e sininho. E daqui um pouco é tantas crenças diferentes, cantando alto e rezando, né, que aquilo fica um show de sons. E vão se misturando tudo, é os Halá, com os Hare Krishna, com os sinos, com sino de igreja católica, com orações, e eles fazem tudo abertamente, nos megafones, com volume, aquilo mistura, aquilo fica um show de sons. Olha, eu acho que foi um dos maiores espetáculos que eu assisti na Índia, né? E aquilo vai até de manhã cedo, daqui um pouco, mas não para, né? Não é que para. Daqui um pouco começa, aos poucos, o ruído dos motores, dos carros, né? E dos motores sendo ligados, e os sons da cidade, e aquilo vai se misturando, daqui um pouco os sons da cidade se sobrepõem, né? Mas não é que pararam os templos tocam direto. E sempre está cheio de gente, na Índia também. Né? Na Índia também. Então são lugares assim que a gente passou, que é fantástico, como as pessoas se devotam, né, para a sua religião, né? Como elas vão naquilo que elas acreditam, isso é o propósito. Então aquilo é prioridade, né? A pessoa prioriza aquilo, né? Então dá para entender porque eles dizem, eu quero cumprir meu karma e ir para o céu. Eles querem ir para o céu. Então isso é prioridade, né? No Egito, o Saad também me disse, a nossa prioridade é o céu. Isso em primeiro lugar. Depois o dinheiro, e é interessante porque eles separam muito bem o dinheiro da religião. Nós misturamos. Tá? Porque eles separam, porque eles sabem que as coisas no mundo têm um custo. E que eles precisam do dinheiro. E que tudo precisa de dinheiro. Nós aqui misturamos. Dinheiro com religião. Por quê? Porque a pessoa vem aqui na loja, e ela está mal, eu digo, vem fazer reiki. Né? E aí a pessoa diz, mas tem que pagar? Eu também tenho que pagar. Não, mas isso não vem do céu? Vem. Como tudo, né? Como tudo, né? Mas o senhor tem coragem de cobrar isso que vem do céu? E você faz o quê? Eu trabalho na Secretaria da Fazenda. E você ganha um salário lá? Ganho. E para trabalhar, a tua energia vem da onde? Eu não sei. Do feijão que você come que não é, né? Nem só de pão vive o homem. Então vem do céu, porque se uma pessoa está lá doente, não adianta dar feijão para ele, ele não levanta. Não é feijão que vai curar a pessoa. Então a energia também vem do céu, né? Então, e você tem coragem de cobrar também pelo teu trabalho? Eu faço uma proposta. Eu não cobro nada ao reiki, e aí você vai lá e no final do mês você devolve o salário que você ganha. Diz, olha, eu não quero, porque minha energia vem do céu, e eu também não quero esse dinheiro. Meu trabalho é de graça. É um serviço também. Então tem um conflito muito grande entre, e é nisso que nós misturamos religião com dinheiro. O dinheiro não é para o padre, o dinheiro é para as custas, né? E isso que é a maior dificuldade das pessoas, né? Então tem essa dificuldade? Tem. As pessoas têm muita dificuldade em investir o dinheiro nessas coisas que nós dizemos então é para cuidar dos tesouros do céu. Que não é para dar para alguém, porque quando eu venho aqui, eu não estou dando para alguém, eu estou dando para mim mesmo. E o dízimo, você não dá para outro, você dá para si mesmo. Ou você acha que se você parar o dízimo, dá 10% do teu tempo, para se dedicar ao templo, você está dando esse tempo para o templo? Ou você acha que quando você dá aqui as 2 horas por semana, você está dando isso para quem esse tempo? Se não é para você mesmo. Se não é para a nossa cura, para o nosso aprendizado, para a gente ser mais feliz, para a gente encontrar a paz. É para nós mesmos. Tá? E aí é que o ego pega e se alia com o corpo. Tá? Para dizer, não vá lá, imagina. Tá? Essa é a ideia. Mas você está dando dinheiro lá? Não, isso é um absurdo. Tá? Então, o que é isso? Esse dinheiro eu podia comprar uma geladeira, pagar uma prestação de uma geladeira nova. Tá? E aí, a geladeira é para quê? É para o corpo.
para você botar uma aguinha gelada no corpo, para você conservar lá um alimento para o corpo. Né? Então, não é que não possa ter geladeira, mas eu sei viver sem geladeira. Mas sem o Espírito eu não sei. Sem o Espírito eu não vivo. Sem geladeira eu vivo. Quando eu era criança nós não tínhamos geladeira em casa. A gente comprou bem depois. Então eu não preciso de geladeira. Mas do Espírito eu preciso. Porque senão eu não vivo. Então essa é a ideia. Só que o ego, ele pega o corpo e diz, a prioridade é o corpo. E essa é a aliança que ele faz com o corpo. E aí, qualquer coisa que se diga, a pessoa pode receber como ataque, porque nós aprendemos que o ataque é a melhor defesa. Basta ouvir os técnicos de futebol falar. Basta ouvir os nossos congressistas falar. É sempre o ataque. O ataque é a melhor defesa. O ataque é a melhor defesa. Então, se alguém vai lá e faz uma delação, o que o delatado faz? Ataca o delator. É assim que a gente faz, porque nós temos que acabar com ele. Né? Então, por quê? Porque tudo que vem para o benefício, a gente julga um ataque. Né? Na verdade, se alguém delata uma coisa equivocada, se a pessoa aceita, né, é para a cura dele. Um desses que foi preso aí da Petrobras, eu vi ele dar uma... Quando ele foi numa CPI lá do Congresso, ele disse que estava arrependido, que ele realmente fez uma coisa errada. E um congressista, eu assisti isso, disse, deixa de querer se fazer de bonzinho depois de tudo que você roubou. E ele disse assim, eu sei que eu roubei, mas eu não estou aqui me fingindo de bonzinho. É que eu me dei conta do mal que eu fiz para mim e para minha família. E estou rezando muito para Nossa Senhora. E foi motivo de risos. E foi motivo de risos. Então isso está nos arquivos. Se vocês procurarem, acho que foi um daqueles primeiros que foi preso. Eu não me lembro lá. Esse é um que fez delação premiada depois, os primeiros. Se passou isso. E aí a gente acha que é ridículo, né? Rouba e depois quer se curar. Né? Fica doente e depois quer se curar. Mas ele reconheceu que ele fez um mal enorme para a nação, para a família, para ele próprio. Né? E ele queria consertar aqui. Então veja, nós temos que acreditar quando uma pessoa diz que quer a cura e que se deu conta. Ele não estava mais atacando, ele não estava mais se defendendo. Mas nós aprendemos que nós devemos, que a defesa, que o ataque é a melhor defesa. Então, tem que ir lá e atacar outro. Né? Eu só fiz isso porque aconteceu tal coisa. E é assim que o ego funciona. Isso é a aliança do ego com o corpo. Ok? O ego usa o corpo para conspirar contra a sua mente. E porque o ego reconhece que seu inimigo pode acabar com ambos, meramente reconhecendo que ambos não são parte de ti. Eles se unem no ataque conjunto. Talvez essa seja a mais estranha de todas as percepções, se considerares o que ela realmente envolve. O ego, que não é real, tenta persuadir a mente, que é real, de que ela é o instrumento de aprendizado dele. E além disso, de que o corpo é mais real do que a mente. Ninguém em sua mente certa poderia acreditar nisso, e ninguém em sua mente certa acredita nisso. Aqui mostra bem o quanto a gente não está na mente certa, né? Porque, na verdade, a gente acredita no corpo. Todas as nossas, muitas vezes as nossas decisões, né, as nossas escolhas, elas não estão baseadas na mente certa, e sim na crença no corpo e não no espírito. Realmente ele reforçou aquilo que nós já falamos. Né? Por que é que nós não acreditamos na mente e acreditamos no corpo?
que o corpo é palpável, a mente não é. E ainda nós achamos às vezes que a mente é o cérebro. O cérebro é um instrumento de processamento de dados. Não é a mente. Não é a mente. Nós acreditamos no corpo e não na mente. Se você vê um grande trator andando na rua, você pode acreditar que é o trator que tem o comando, mas você sabe que não é. Aí você olha e vê que tem um homem comandando a máquina. Você pode acreditar que é o corpo do homem que comanda a máquina? Não. É a mente que comanda a máquina. Então a mente é que comanda o corpo. E o ego se associa com o corpo para dizer que é o corpo, junto com ele, é que devem comandar a mente. E essa aliança que ele faz para dizer que a mente é o aprendiz, então a mente se dedica a aprender. Quando você acredita nisso, né, que você não está na mente certa, aí você coloca a sua mente a serviço do aprendizado do ego, que se alia com o corpo. E a que aprendizado nós nos devotamos? Nós nos devotamos a aprender estratégias para atacar, defender, levar vantagem e ganhar mais. Para dar pouco e ganhar muito. E, se possível, não dar nada em troca. Então é como você pega, a gente vê nos planos de doença que a gente compra, né, que eles prometem muito, você paga muito, e na hora que você precisa, eles fazem de tudo para dar o menos possível. Então assim funciona o ego. Ele promete muito, cobra muito, você investe muito, mas na hora que você precisa, ele some. Né? Fala o grito que sai de nossa garganta. Deus! Oh meu Deus! Em todos os idiomas do mundo. Ah meu Deus! A gente pede por Deus. Por quê? Porque o ego, porque as crenças no ego daí somem, porque daí a gente vê que aquilo não serviu para nada. A gente se dá conta que todo investimento nesse aprendizado não serviu para nada. E daí as pessoas voltam, não, agora eu renasci, agora, nossa, agora eu vou mudar, agora eu vou ser diferente. Até ser igual de novo. Ser igual, as coisas, igual eu era antes. Então as pessoas, na hora do sufoco, claro que todos nós fazemos. Por isso que no parágrafo anterior ele disse, não há quem já não tenha chamado pelo Espírito Santo. Não há quem não tenha chamado pelo Espírito Santo. Todos nós já chamamos. E é sempre respondido. Sempre é respondido. Então, se nós temos a resposta, por que nós não vamos nela, né? Sexto, houve então a única resposta do Espírito Santo para todas as questões que o ego levanta. Tu és uma criança de Deus, uma parte inestimável de seu reino, que ele criou como parte de si mesmo. Nada mais existe e só isso é real. Tens escolhido um sono no qual tens tido sonhos ruins, mas esse sono não é real e Deus te chama para despertar. Não sobrará nada do teu sonho quando tu o ouvires, porque despertarás. Os teus sonhos contêm muitos dos símbolos do ego e eles te confundiram. Entretanto, isso só aconteceu porque estavas dormindo e não sabias. Quando acordares, verás a verdade em torno de ti e em ti, e não mais acreditarás em sonhos, porque não terão nenhuma realidade para ti.
No entanto, o reino e tudo que lá tens criado terão grande realidade para ti, porque são bonitos e verdadeiros. A gente sai de um sonho para entrar no outro. Verdade, né? Mas acordar a gente não acorda. Então é assim, o que é os sonhos? Alguém disse que este mundo em que nós estamos agora é feito da mesma matéria de que são feitos os sonhos. Shakespeare na Tempestade. Obrigado, Raquel. É assim, quando a gente está sonhando, aquele sonho que a gente sonha dormindo, né? Muitas vezes a gente tem pesadelos. E a gente não tem controle sobre os sonhos. E subitamente a gente desperta e diz, puxa vida, ainda bem que era um sonho. Né? Quando a gente muda daquele sonho para esse, em que nós estamos com os olhos, com a vista física aberta, muitas vezes a gente tem pesadelos. Tá? Só que desse a gente não quer acordar. E por que isso são sonhos? Porque isso não é real. A realidade é que tu é uma criança de Deus feito para criar a imagem e semelhança de Deus. Né? Então, aqui nós não estamos felizes, amorosos. Então, isso é sonho também. Um belo dia você vai despertar e vai dizer, puxa vida, eu sonhei que tinha uma sala onde tinha umas pessoas que ficavam estudando um livro. Então, na verdade, até nós despertarmos para essa realidade, isso também parece um sonho. Lembra o dia de ontem? Tenta lembrá-lo agora. Não parece um sonho o que aconteceu ontem? O que aconteceu na semana passada? Eu não consigo. Não é? Isso não parece um sonho? Não é? A tua infância não parece um sonho? Porque você não tem uma realidade, isso não está em lugar nenhum. Aquilo que não está em lugar nenhum não existe. E o dia de hoje, amanhã, estará no mesmo lugar onde está a tua infância. Que é estar em lugar nenhum. Então isso não pode ser real. Então isso que nós estamos vivendo hoje, será que é real? Real é aquilo que é verdadeiro, que está para sempre. Essa é a nossa realidade. Então, onde está o teu corpinho de quando você tinha 15 anos? Não está mais aí. Né? Lembranças dos sonhos. Né? Você olha para a fotografia e diz, ai, que sonho. Eu já fui assim. Os natais da minha infância, né, que estamos nos aproximando do Natal, também parecem um sonho. Né? Alguns um pesadelo, porque o Papai Noel não trouxe o que eu queria. Mas os pesadelos parecem bem reais. Assim. Parece. Mas, e uma coisa parece um sonho. É. Por isso que quando a gente vê uma coisa que a gente quer muito, isso parece um sonho, isso parece um pesadelo. O Curso em Milagres diz que você pode reencarnar se você tem a crença na reencarnação. E o que é a crença na reencarnação? Não, mas eu não quero acreditar na reencarnação. Mas você ainda tem sonhos? Então você ainda quer. Então você ainda quer. Tem sonhos que você não realizou? Você não ouviu falar em fantasmas do castelo? Eu acredito que tem, sim. Por quê? Porque a pessoa, ela não quer largar aquilo, então ela morre e fica fantasmeando. Eu nunca ouvi isso. Fantasmeando. É o ghosting, né? Agora tem o ghosting. Sabe como é que é o ghosting? Que ghost é fantasma, né?
O ghosting agora é uma expressão que está sendo usada para esses relacionamentos modernos. Que eu conheço uma pessoa pela internet, aí começo a conversar de repente por e-mail, WhatsApp, ou por telefone, já nem tanto. Aí marco um encontro, marco outro, a gente se encontra pela terceira, quarta vez, e depois eu vou bem contente para casa, e no dia seguinte a pessoa não responde meu telefone, meu e-mail, meu WhatsApp, some. É isso mesmo. É assim que estão acabando os relacionamentos agora. Simplesmente a pessoa muda o número do telefone, muda o zap, tu não sabe nunca mais a respeito da vida. É o efeito ghosting, é o efeito fantasma. É assim a maneira moderna de acabar com relacionamentos. Nunca vai saber por quê. A pessoa, às vezes manda uma mensagem dizendo tchau e às vezes nunca mais manda. Né? Então, o que que acontece? Vocês sabem, se me permitem mudar um pouquinho, só para ter uma outra ideia, por que que antigamente as pessoas usavam luto durante um ano, se vestiam de preto, quando morria alguém da família? Não sei, não. É porque o preto, ele não deixa passar a luz. O preto bloqueia a luz. Se quer bloquear a luz, você põe uma cortina preta. Tá? O fantasma do defunto podia virar teu encosto. Então a gente usava preto, porque aí no preto ele não conseguia se grudar em você. É mesmo. É. Mas depois a gente foi desacreditando, e aí a pessoa só usava uma peça de roupa. Depois só usava uma faixinha preta. Depois de um ano, passou para 6 meses, para 3 meses, para 1 mês. Agora a gente não usa mais. E vocês sabem por que que a roupa clássica mais elegante que tem para a noite é o preto? Quando o certo seria uma roupa branca para você aparecer na escuridão? Por quê? Porque quem sai à noite vai para lugares aonde as pessoas vão em busca de diversão. E a diversão muitas vezes está associada aos vícios. Então, aonde tem esses lugares, tem muita gente fantasmeando, querendo se grudar em alguém para tomar uma cervejinha junto. Tá? Os cachorros percebiam e denunciavam. Tá? Tinha um mochileiro andando na estrada. Tá? E ele estava querendo pegar uma carona. E começou a chover, começou uma tempestade, mas chovia. Daquela chuva que não se enxerga 1 metro na frente. E de repente, o cara viu um farol se aproximar, um carro se aproximar com os faróis ligados. Né? Daí, o carro veio bem devagarinho, né, para o lado dele, quase parou, e ele, opa, o cara parou para me dar carona. Ele entrou no carro e ficou sentado no banco do carona. Né? Ele ficou dizendo, puxa, muito obrigado por você parar para me dar carona, e o carro foi andando. De repente, ele olhou para o lado e não tinha motorista. E o carro estava andando. E aí, se aproximou de uma curva. E ele disse, meu Deus, entrei num carro fantasma e agora está vindo uma curva. E ele ficou apavorado, porque o carro estava indo mais rápido um pouco. De repente, do lado do motorista entrou uma mãozinha e foi fazendo a curva. Quando ele viu aquela mãozinha entrando, ele abriu a porta, pulou fora do carro e saiu correndo desesperado. Tão assustado que ele ficou, arrepiou o cabelo, caiu aquela mãozinha. E aí ele correu até a cidade, chegou na cidade, tinha um bar aberto, a tempestade não tinha parado, ele entrou encharcado, parou no balcão e disse, me dá uma cachaça. Aí bacou bem forte, uma vodka, uma cachaça, e deram para ele, o pessoal viu que ele estava, mas o que foi que aconteceu? Aí ele começou a contar a história, que ele entrou num carro fantasma, mal assombrado, e nas curvas vinha uma mãozinha e dirigia o volante. Né? Aí ele está lá contando a história, já uma meia hora já contando aquela história, daqui um pouco ainda continuava chovendo. Né? Entraram 2 pessoas lá nesse local, nesse estabelecimento, também encharcados. Um olhou para o outro e disse,
olha ali, ó, ó, não é aquele maluco que quando a gente estava empurrando o carro, que ele parou de funcionar, entrou no nosso carro e depois saiu gritando, correndo. Que a gente não entendeu por quê. A gente lá empurrando o carro na estrada. Entrou um cara, não sei da onde, ficou lá, deixa o cara. E de repente ele saiu correndo, gritando como se tivesse visto um fantasma. Tá bom. 7. No reino, há certeza perfeita quanto ao lugar onde estás e quanto ao que és. Não há nenhuma dúvida, porque a primeira questão nunca foi perguntada. Tendo afinal sido totalmente respondida, ela nunca existiu. Só o que é vive no reino, em que tudo vive em Deus sem questionamento. O tempo gasto com questionamentos no sonho cedeu lugar à criação e à sua eternidade. A tua certeza é como a de Deus, porque és tão verdadeiro quanto Ele é. Mas o que uma vez foi certo em tua mente, veio a ser apenas a capacidade para a certeza. Primeira questão, Raquel. A primeira questão é quem eu sou. Para mim é que o ego nunca pergunta, porque a resposta do Espírito Santo, que ele colocou em cima, traz uma criança de Deus, uma parte inestimável de seu reino, que ele criou como parte de si mesmo. Então o ego nunca pergunta quem eu sou verdadeiramente, no sentido de ser filho de Deus. Ele sempre está fazendo questões. O que eu quero? O que eu quero, o que é esse mundo, quem é De onde Deus, eu vim, para onde eu vou? Eu entendi assim, pode ser que não seja essa pergunta. Eu acho que é. Então nós desviamos, mas essa pergunta não pode ser feita, porque o Espírito vai responder. E vai colocar quer dizer, em questão tudo que o ego, o sistema do ego. Se responder quem eu sou verdadeiramente. A introdução das capacidades no que é foi o início da incerteza, porque as capacidades são potenciais, não realizações. As tuas capacidades são inúteis na presença das realizações de Deus e também das tuas. As realizações são resultados que foram atingidos. Quando são perfeitos, as capacidades são sem significado. É curioso que o perfeito agora tenha que ser aperfeiçoado. De fato, isso é impossível. Lembra-te, porém, que quando te pões em uma situação impossível, acreditas que o impossível é possível. Se deu conta do nó em que nós estamos? O que são as capacidades? Aquilo que eu passo a acreditar que eu sou capaz. Ele diz, a realização de uma capacidade é a finalização. E teria que ser perfeito. Mas se aquilo que nós somos capazes de fazer é perfeito, quando realizado, um objetivo, uma meta, por que nós temos que aperfeiçoar? Porque não tem uma só coisa que com nossa capacidade nós fizemos que não tenha que ser aperfeiçoado. Mas se nós temos essa capacidade do perfeito, por que é que nós temos que aperfeiçoar? Então, o que são nossas capacidades? Agora, é capacidade, mas elas podem ser potencializadas. Então, nós tentamos potencializar nossas capacidades e é o que nós fazemos. Então, se eu julgo que eu tenho uma capacidade para matemática, eu vou tentar potencializar essa capacidade. Eu vou estudar matemática, vou me dedicar a isto.
Mas isso está, não há o que não esteja sempre aqui em processo de aperfeiçoamento. Então vocês vejam, por exemplo, existem no mundo grandes organizações. Não existe uma só organizada. Porque organização é sempre aquilo que está em organização. Organização não é o mesmo que perfeitamente organizado. Por isso que nós chamamos, são organizações que estão em intermináveis processos de aperfeiçoamento. Você pega e monta uma empresa. Tá? Montou a empresa, pronto, pode tirar férias no Caribe? Não, você tem que ir lá todos os dias. Tu tem que estar aperfeiçoando aquilo indefinidamente. Tá? Sempre tem que fazer mais isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Vê o nosso código de leis. Ele parece perfeito. Tão perfeito que nós pagamos 500 salários de deputados federais, 80 senadores, não sei quantos da Assembleia Legislativa de cada estado, não sei quantos vereadores. Para quê? Para aperfeiçoar as leis, que já são perfeitas. Então, que coisa, que capacidade é essa que nós temos de tentar aperfeiçoar aquilo que está perfeito? Então é porque não está, né? Então reconheça. Nós não temos capacidades capazes do perfeito. Isso é o que nós fazemos, é uma imperfeição. Por isso que estamos sempre em processo de organização e de aperfeiçoamento. Não há nas nossas leis sem Deus o que nós conseguimos fazer a não ser estender as capacidades na tentativa de aperfeiçoar. Não há como. A introdução das capacidades no que é foi o início da incerteza, porque as capacidades são potenciais, não realizações. Isso, então veja assim. O início das capacidades no que és trouxe a incerteza. Porque antes, em Deus, aquilo que tu é realmente é certeza plena em Deus. Porque é a certeza da criação. Quando você começa a julgar que é capaz, você traz junto a incerteza. Porque você quer dizer que eu sou capaz. É o que eu disse uma vez para o meu pai, quando eu estava achando que eu era capaz de fazer uma coisa, e ele disse, assim, não vai, isso aí não vai dar certo, Jorge. E eu disse, eu não preciso de conselho, eu sei errar sozinho, eu sou capaz. Capaz que eu era capaz. Claro que eu nunca consegui fazer aquilo que eu pretendia. Né? Então, o que eu fiz? Quando ele me perguntava, eu mudava de assunto. Né? Eu dizia lá, né? Assim como o ego faz. Né? Quem tu és? Mas o que tu está querendo? Mas por que tu quer saber? Mas não é melhor tu fazer outra coisa? Né? Então essa é a atitude do ego, é desviar a atenção do foco. Então tu diz qualquer coisa. Né? Quando você faz a pergunta, quem eu sou? O ego diz, mas vamos então falar do Pronatec? E assim vai. Tá? E daí ele puxa qualquer outra coisa para desviar do foco. E é assim que nós fazemos. É assim que funcionamos todos nós. Não pensa que eu estou dizendo que alguém faz isso e eu não. É claro que quando alguém me põe em xeque, eu pois é, mas será que vai chover? Né? A gente muda de assunto, puxa outra coisa. Né? É assim que o ego funciona. Por que o ego funciona? Por quê? Porque nós achamos que somos capazes. E isso fez a gente esquecer de quem nós realmente somos. O que nós somos realmente. Por isso é a tal pergunta que não pode ser perguntada. É a primeira questão.
é aquela que não se pergunta. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curado na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar.